meninas, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê da De Festas. Vamos lá, então, fazer essa fantasia da Jasmine. Tô usando aqui um tecido Sarja Diamond, que é o nome agora que eles dão, não sei se é a marca, não sei se é... Mas, geralmente, eu uso Sarja Fina, ou você pode usar até um Oxford também, fica legal. Então, nós vamos começar aqui pela parte da calça. A modelagem, em breve, também vai sair no canal, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Nós vamos fazer a parte da frente aqui, costura reta e overlock, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E aí, eu vou dando passo a passo pra vocês, que a gente vai fazer todos os detalhes com a renda, com aquele brilho, tudo mais, tá bom? Antes disso, eu preciso que você se inscreva no canal, que você clique, deixe seu like, compartilhe com algum amigo em algum grupo, pra dar uma ajuda aí pra gente bater logo os 10 mil seguidores aqui nesse canal, tá bom? Vamos lá, então? Vamos dar início na parte da frente. Então, eu já cortei aqui o meu tecido, cortei a minha renda centralizando os desenhos da renda, tá? E vou também vir já com a parte de baixo do meu brilho. Eu já cortei tudo do tamanho corretamente. Para dar início aqui, nós vamos passar ele todo na overlock, ou você pode estar passando na máquina reta. Eu preferi passar no overlock, eu achei que ficou melhor, só para unir a renda com o meu tecido. Vamos dar início, então, à parte dourada, que é uma parte que dá um efeito especial. Se você quiser, você pode estar colando alguma coisa dourada por cima também. Não precisa necessariamente estar fazendo todo esse passo a passo da costura, mas eu acho que valoriza e muito a peça esse passo a passo, tá? Então, vamos lá. Eu só tô diminuindo um pouquinho aqui, porque eu achei que ficou muito largo. E nós vamos ir pela parte de trás para fazer essa costura. Então, eu viro o meu tecido... Vou anexar certinho, coloco uns grampinhos e vou passar a costura somente na parte de cima, tá? Nessa parte aqui, eu vou estar passando a costura reta. Aqui, uma dica muito especial é você não furar a sua peça com alfinete, porque esse dourado, ele vai rasgando, às vezes, alguns, tá? Então, usa sempre esse alfinetinho, esse grampinho ou grampo de roupa mesmo. Agora, nós vamos virar essa peça, tá vendo que ele já fica um acabamento na parte de baixo, então não fica costura, que é isso que eu queria, era esse efeito que eu queria, que ele ficasse sem costura na parte de baixo. Agora, você vem, vai cortando o tecido para que ele fique do mesmo tamanho, porque às vezes na costura, como é brilho, ele acaba deslizando. Então, dá uma olhadinha, ver se ele tá do mesmo tamanho, nós vamos dar um pique nesse meio aqui, para que ele fique bem certinho. Aí, é só você ir virando e vendo se ele fica totalmente do mesmo tamanho. Então, ele tem que ficar proporcional em todas as partes. E aí, é só passar uma costura reta para ele fixar o nosso brilho aqui. Aqui, eu utilizei fio dourado para estar passando essa costura por cima. Se você tiver alguma dúvida desse passo a passo, deixa nos comentários aqui pra mim, ou se você achou muito legal o vídeo, deixa também nos comentários aí pra gente, que eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Agora, vamos dar acabamento final nessa parte da frente. Eu vou estar anexando uma renda aqui que eu comprei dourada, vou passar a costura e é isso que eu vou finalizar essa parte da frente. Agora, nós vamos deixar essa parte triangular de lado e vamos voltar à parte da frente da calça. Feito o gavião, nós vamos, então, com o elástico, começar a costura e aí você puxa esse elástico na cintura, tá? Pra gente colocar a cintura. Nós não vamos fazer do jeito tradicional, que seria a volta toda da cintura. Nós vamos fazer primeiramente o elástico na parte da frente, depois o elástico na parte de trás. É muito importante aqui que você vá puxando o elástico para que ele fique franzidinho, para que ele não fique solto no corpo da criança depois, tá? Então, faça esse puxãozinho do elástico para que ele fique esse efeito bem legal. Faça isso tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Feita essa parte na overlock, olha só como ficou, nós vamos virar esse elástico e vamos passar no zigue-zague, na máquina reta, passando no zigue-zague. O mais importante nessa parte é quando você dobrar o seu elástico, você não ir costurando ele normalmente, senão ele vai ficar enrugado. Então, você fez a primeira parte, faz um retrocesso e aí vem esticando o elástico. Se você não esticar lá no final, eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, vai esticando o elástico junto com a peça, tentando não deixar o elástico afastado do final do tecido, tá? Ele tem que ficar bem rente ali quando você dobra.
E aí, é só passar o zigue-zague nessa parte toda, lembrando de utilizar o mesmo fio da cor do tecido. Bom, ó, aqui eu já fiz a minha frente, como vocês puderam ver. Agora, eu pego a frente da nossa calça. Eu fiz desse jeito, porque como eu trabalho com locação, ele serve para várias crianças. Se eu fizesse aqui na frente assim, e só o elástico atrás, ia acabar que não ia servir numa criança, na outra eu preciso otimizar aqui. Por isso que a gente vai fazer dessa forma. Eu centralizo aqui, ó, com a minha costura. E a gente vai colocar um alfinetinho para que ele fique bem centralizado. Ó. Aqui também, eu deixo ele um pouquinho, ó, mais pra cima do que o meu elástico. Depois, a gente pode vir aqui dar um pontinho por dentro, tudo, tá? E aqui, ó, você dá uma esticadinha e verifica mais ou menos aqui, ó, onde ele ficaria na lateral. Ele tá até comprido aqui, o meu, até grande. O que não pode acontecer, ele não pode ficar sobrando muito, senão ele vai pender pra frente, ó, mais um pouquinho, ó, porque daí conforme estica na criança, ó, estica o seu elástico e estica a peça. Agora, a gente vai unir essa parte aqui, eu passo no overlock só pra unir, ó, ele vai ficar desse jeito aqui. Depois, se você quiser, pode dar um pontinho aqui por dentro, aqui embaixo também, tá? Mas ele vai ficar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, agora eu vou passar o overlock aqui pra ele unir aqui. E aí, nós vamos vir com a parte do tule. Bom, o meu tule, eu venho aqui com a parte reta dele. E eu também vou anexar ele aqui fora até embaixo. O que não pode acontecer é ele chegar até aqui, ó, ele tem que ficar menor. Aqui, ele tem que ficar menor, porque senão depois pra você fazer aqui a barrinha fica difícil, tá? Então, ele vai ficar nesse tamanho aqui. Bom, ó, aqui eu já coloquei ela. Até aqui, eu até tive que cortar um pouquinho, porque passou um pouquinho. E agora eu venho com a outra parte da calça, coloco aqui por cima e a gente vai fechar toda essa lateral. Isso aqui vai ficar solto, tá? Depois a gente vai anexar aqui na parte da frente. Olha, gente, então, ele tá assim, ó, aqui na lateral eu já costurei, ó, e ficou pra cá o meu tule. Depois nós vamos resolver ele. Então, aqui, agora você dá uma olhadinha, ver se deu tudo certo, ver se aqui embaixo tá batendo certinho. Agora, a gente vai trabalhar aqui embaixo no acabamento, depois a gente volta pra finalizar a calça. Vamos, então, a barra. Aqui na barra eu já passei na overlock. Agora, eu tenho aqui um elástico fininho. Eu vou dobrar aqui e vou posicionar o meu elástico bem em cima. Tá? Deixa eu mostrar melhor aqui. Ó, eu vou virar aqui e vou posicionar o meu elástico bem em cima. Comecei a costurar no zigue-zague e aí eu vou puxar e venho puxando ele todo. Daí nós vamos fazer 3 vezes aqui. E aí depois eu mostro o resultado pra vocês. Vamos lá na máquina? Olha, se você quiser deixar assim, ele já fica bem lindo, tá? Mas, como a gente gosta de um frufru, vou fazer a mesma situação, deixando 1 centímetro aqui. Dica interessante aqui, ó, quando você for fazer o outro elástico de cima, você não pode ir fazendo aqui, senão ele vai enrugar tudo. Você dá uma esticada e vem fazendo tudo junto. Esse foi o resultado da barra, olha que legal que fica, gente, fica muito fofinho. E aí, você pode juntar mais, colocar mais pra cima, e aí fica teu critério. Agora, eu vou fazer o outro lado, e aí a gente vem fechando a calça e finaliza. Olha, a calça já tá aqui, agora nós vamos fechar no meio. Vou seguir aqui com o meu gavião, né? Começo por aqui, vou numa lateral, fecho na overlock, depois na reta, e a minha calça está semi-pronta. Aí, a gente só vai terminar de fazer os detalhes no tule. Aqui, não esqueça de deixar o tule pro lado de dentro, pra você não acabar costurando junto, tá? E é isso, gente. Ó, a minha calça já está pronta. Aqui ainda está no alfinete, a gente vai dar um pontinho depois. Aqui o meu tule tá pra lateral.
Se você quiser colocar já esse tule aqui por dentro disso aqui, coloca, se você achar mais fácil. Eu achei mais fácil fazer assim, essa parte do detalhe dourado. Não queria que tivesse outra costura aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, ó, ele tá um pouco maior, porque eu quis assim mesmo, ó. Então, eu vou fazer uma preguinha aqui. E a gente vai colocar ele aqui por baixo, anexado nessa parte. Posso colar, posso fazer alinhavado, o importante é ele terminar aqui, tá? Olha só que lindo que vai ficar. Então, eu posso alinhavar, posso colar. E aí, eu venho, gente, que dificuldade, não era esse aqui que eu queria. Vocês sabem que tem um que é bem fininho e tem umas rodelinhas, assim, tipo uns metalzinhos, umas moedinhas. Moedinhas é o nome, né? Moedinhas de metal. E não tinha nada parecido. O mais próximo, assim, né, ó, é esse aqui que tem um guiso. Bem legalzinho. Então, é esse que eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar bem chamativo, né? Mas a roupa dela em si é assim, né? Então, eu vou colocar em volta tudo. Se quiser, também pode estar alinhavando, pode estar costurando. Se quiser, pode colar. E a nossa fantasia é isso, a calça. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é a parte do cropped, a parte de cima, tá? Mas eu ainda trago aqui para vocês o resultado da calça, bem bonitinho. Bom, aqui a peça finalizada, eu coloquei aqui para vocês verem. Acabei costurando aqui, colando não deu certo, então acabei costurando. E aqui em cima, na pontinha, eu dei um pontinho por dentro para ele ficar bem escondidinho. Mas olha, gente, que coisa mais linda. Agora, vamos lá, então, para o cropped. Vamos dar início, então, ao cropped. Já cortei aqui o meu tecido, cortei também a minha renda. Lembrando que não é necessário você colocar a renda, você coloca se você quiser. Você pode fazer todo ele sem a renda, sem nenhum problema, tá? Mas aqui, como a gente gosta de um frufru, né, um negócio diferente, a gente colocou uma renda bem bonita, por sinal. Coloquei a renda por cima, nós vamos também passar na overlock só para segurar a renda com o nosso tecido. Ó, vamos agora, meu Deus, uma bagunça aqui. Vamos agora fazer as alças, tá? As alças aqui, ó, vamos dobrar ela aqui. Ela está com 10, 11 centímetros, tá? Então, 11 mais 11 dá 22. 22 centímetros no total, tá? Então, cortou aqui o seu elástico, até cortei maior aqui, com 22. Eu vou só mostrar um truque que eu faço para que o meu elástico dê certinho, assim, que fique perfeito, ó, do mesmo tamanho da minha alça. Então, eu coloco o meu elástico aqui dentro, eu corto o meu brilho sempre maior, tá? Para que ele não entre na máquina na hora que você estiver costurando. E eu fecho aqui, ó. Encosta bem o seu elástico aqui no final, ó, não deixa assim, por exemplo, ó, tá vendo? Meu elástico tá aqui, o tecido tá aqui. Então, encosta bem e a gente vem com a costura bem do ladinho, sem pegar em cima do elástico, porque a gente vai tirar esse elástico, tá? Então, vamos lá na máquina. Eu venho aqui, ó, bem pertinho, mas eu não chego em cima do meu elástico, tá? Ó, feito isso, tiro o meu elástico de dentro, por isso que você não pode costurar o seu elástico. E agora, eu vou desvirar isso aqui. Gente, eu acho que eu dei a dica já nos meus stories. Se você não segue ainda, é Ateliê da D _artesanato. Então, segue lá, eu já dei a dica de como você saber quando o brilho é bom. Porque tem uns brilhos aí que você começa a costurar, ele começa a rasgar tudo. Então, ó, dá um puxão e vê se ele volta. Voltou o brilho, tudo legalzinho, sem ele descamar. É isso que tem que acontecer, porque se você fizer isso aqui lá na loja mesmo, você pega o tecido assim lá no rolo, fala pra vendedora, ah, só um pouquinho, faz esse teste aqui, ó. Se ele ir e voltar do mesmo jeito, é um brilho bom. Se ele ir e começar a descamar, não pega, que a hora que você costurar, a hora que você for virar, qualquer coisa que você for fazer, vai dar ruim, tá? Então, essa é a minha dica aí pra você quando você for comprar o brilho na loja. Então, vou desvirar isso aqui. Desvirei, eu passo meu elástico por dentro, ó. Vou dar uma dica pra você. Geralmente, faz com alfinete, aqueles alfinetinhos, que é melhor pra acabar não rasgando tua peça aqui. Mas na correria aqui, gente, essa aqui é a vida real. Eu faço assim mesmo com a tesoura, ó. Tá? Segura aqui, ó. Vai até lá na ponta. Segurou o elástico, segura ele aqui nessa ponta e puxa, ó.
tá? Ele vai ficar assim liso. Se quiser deixar assim liso, lindo a alça assim também, tá? Mas como eu quero que esse meu elástico estique, se você deixar assim ele não vai esticar, eu vou ver aqui qual o tamanho real. Vou passar uma costura aqui primeiro, pra ele segurar. Sei a costura, corto. E agora, ó, puxa um pouquinho o tecido pra baixo, segura o elástico e, ó, você faz assim, ele já vai ficando franzido. E aí, eu vejo se ele está do mesmo tamanho do outro. Ficou do mesmo tamanho, eu vou passar a costura. E aí, minhas alças estão prontas. Se quiser mais franzido, traz o tecido mais pra baixo, tá? Então, ó, aqui minhas alças estão prontas. Geralmente, um lado fica mais bonito que o outro, então, você vê qual o lado que você vai querer anexar aí. É necessário a gente anexar essa alça antes, tá? Pra que não dê nenhum problema depois, não fique feio. Ó, aqui na parte de cima, eu vou colocar as alças depois, tá, gente? Acabei de decidir isso, que não... Na logística aqui não vai dar certo. Então, ó, coloquei aqui a lateral das minhas costas e limpei tudo na overlock. Aqui em cima a gente vai limpar depois, tá? Então, ele está nesse sentido aqui. Eu vou passar a reta aqui, que eu não passei ainda. E aí, nós vamos vir com as alças, tá? E aquele detalhe que ele tem aqui na manga também. Aqui o meu tule, ele tá duplo, 30 por 60, tá? Então, eu dobro ele e depois dobro novamente, pra que ele fique mais fechadinho esse tule. Então, se você for fazer de tecido, faz só uma vez, mas se for fazer de tule, igual eu tô fazendo, o ideal é fazer assim que ele fica mais camadas e mais fechadinho. Agora, nós vamos passar uma costura nessa parte de cima, depois é só virar e ele fica nesse formato, bem fofinho. Então, vamos anexar a nossa peça. Esse detalhe, ele é só um detalhe na manguinha da peça. Então, eu venho aqui, coloco ele na lateral da parte da frente e vou passar no overlock e na reta. E depois, passo na parte de trás a mesma situação. Ele vai ficar nesse sentido aqui, olha que bonitinho que fica. Lembrando de deixar a emenda para o lado de dentro, tá? Agora, a gente só vai fazer a bainha em toda a peça. Fazendo a bainha, somente um pezinho de máquina mesmo, vou fazer nas mangas e depois nós vamos fazer na parte da frente também. Feito isso, vamos dar início à parte da alça. Vou colocar minha alça aqui, vou passar a costura bem na pontinha e depois eu dobro novamente para ele ficar esse acabamento bem legal, igual nas duas partes. Faço isso tanto na parte da frente quanto na parte de trás, eu passo no overlock e depois passo na reta para ele ficar esse acabamento. Olha só que bonitinho que ficou esse nosso acabamento, as alças, dá um charme todo especial. Essa alça você também pode estar fazendo da mesma cor da roupinha, sem ser dourado. Agora, nós vamos pegar um pedaço do dourado que sobrou e vamos passar a costura embaixo para fazer o acabamento na parte de baixo. Coloco direito com direito o meu tecido e passo a costura reta fazendo essa voltinha. Somente também um pezinho de máquina e aqui no final eu faço esse acabamento para que fique bem bonito depois quando a criança vestir e não ter problema nenhum de desfiar também. Conforme eu mostro para vocês aqui na costura, utilizando o fio da mesma cor do tecido, tá? Feito isso, vamos então para a parte de cima, colocar o acabamento dourado, tá? Antes disso, eu vou só colocar um velcro, como eu vou trabalhar com locação, ele tem que utilizar para vários tamanhos, então, o velcro me facilita muito. Para a finalização da parte da frente, eu vou usar essa renda dourada, vou dobrar bem no meio da curvinha e nós vamos fazer uma costura triangular, meio de ladinho ali, para que ele fique
a voltinha do meio do cropped. Olha só que bonitinho que fica. E aí, é só passar a costura em toda a parte da frente. Se você quiser, também pode estar alinhavando ou passando cola. Eu preferi costurar pela durabilidade, para que não caia também durante a criança usar. Marco o meu meio, coloco um alfinetinho e aí, então, passo a costura dobrando as lateraisinhas para que ele fique um acabamento bem perfeito. Dessa forma aqui, ó. E é isso, feito isso, nosso cropped está pronto, lindíssimo, maravilhoso. Vamos ver como que ele fica com a parte da calça. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que eu traga muitas coisas novas para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.